Queridos alunos, sejam muito bem-vindos em mais essa aula de revisão, segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil, curso Atenas, exame 22. Dando continuidade aos nossos trabalhos, estamos revisando o direito penal parte geral, estamos já na aula de número 7, espero que você esteja persistindo, espero que você esteja fazendo caderno, espero que você esteja assistindo essas aulas quantas vezes for necessário, porque aqui nós não temos número de visualizações, você assiste os vídeos quantas vezes você quiser. Por quê, turma? Porque essas aulas nós julgamos ser de suma importância para que você possa realizar as questões dissertativas, bem como o desenvolvimento do direito nas peças práticas processuais. Então, para quem está nos assistindo novamente, preste muita atenção. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e ontem, no dia 18, nós demos início à teoria do crime. Então nós vimos nas aulas 4, 5 e 6 que o conceito analítico de crime para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, veja, nós adotamos o conceito tripartite, onde crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Lembra da aula de ontem? O crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Então, nós iniciamos na aula de ontem a análise do primeiro elemento do conceito analítico de crime, ou seja, do fato típico. E nós percebemos que o fato típico, o primeiro elemento do conceito analítico de crime, ele é formado por outros 4 elementos. Quais são os elementos que formam o fato típico? Lembrem, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então o fato típico é formado por 4 elementos, quais sejam conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Apenas a título de revisão, nós vimos ontem que a conduta é toda ação ou omissão humana, consciente, voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Nós vimos ainda que o resultado que nos interessa nesse momento do nosso curso é o resultado naturalístico, que era a modificação do mundo exterior provocado pela conduta do réu. E que do resultado naturalístico surgem 3 espécies de delito: os crimes materiais, os crimes formais e de mera conduta. Nós vimos ainda o nexo causal, que como regra o Brasil adotou a teoria da conditio sine qua non, também chamado de teoria da equivalência dos antecedentes causais. Dentro do nexo causal ainda nós estudamos as concausas que são aquelas causas externas à conduta do réu, que produzem ou pelo menos ajudam na produção do resultado naturalístico. E elas se subdividem por causa disso em concausa absolutamente independente e concausa relativamente independente. Nós vimos ainda o conceito de tipicidade e que a tipicidade se subdivide em 2, onde nós temos a tipicidade material e a tipicidade formal. Logo, hoje nós damos continuidade na teoria do crime e o nosso tema hoje é erro de tipo. Mas professor, erro de tipo? O crime é fato típico, antijurídico e culpável. Você ontem começou e terminou o fato típico. Como que você vai então falar de erro de tipo? Pois é, turma. Para quem não prestou atenção no final da aula de número 6, eu vou explicar. Olha só. Na primeira fase, eu tenho mesmo o hábito de explicar primeiro o fato típico, conforme nós estudamos ontem, depois a antijuridicidade, suas excludentes, depois a culpabilidade e, por último, o erro de tipo. Já que a primeira fase são questões de múltipla escolha, então você precisa ter um raciocínio jurídico? Sim, mas você não precisa ter um raciocínio jurídico tão aprofundado no direito penal como a prova vai te exigir na segunda fase. Porque na segunda fase as questões são o quê, turma? Dissertativas. Então você precisa responder as questões de forma mais aprofundada, mesmo porque na própria peça as teses de direito podem ser cobradas de forma muito mais aprofundada do que na primeira fase, aonde a prova te dá os conceitos, te dá a resolução do problema e você só precisa achar o conceito ou a resolução do problema correto. Mas na segunda fase eu preciso que você construa um raciocínio muitas vezes até diferente daqueles que você encontra nos manuais de direito penal, porque a maioria dos manuais de direito penal só trabalha o erro de tipo após a análise da culpabilidade. Mas na segunda fase da OAB, pela vasta experiência desse humilde professor aqui dentro dos temas, eu trago o erro de tipo
Ainda na análise do fato típico, depois da tipicidade, eu coloco o erro de tipo. Por quê? Porque o erro de tipo, conforme eu mencionei ontem no final da aula 6, ele acaba, se ele for um erro de tipo da espécie essencial, ele acaba influenciando no dolo e na culpa. E tendo em vista que o nosso Código Penal é finalista, tendo em vista que o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o dolo ou a culpa, nós trouxemos na teoria finalista para dentro do fato típico, mais precisamente dentro do conceito de conduta, conduta toda ação, omissão humana, consciente, voluntária, dolosa ou culposa dirigida a uma finalidade, nada mais correto, nada mais justo do que analisarmos o erro de tipo agora, antes de entrarmos no estudo da antijuridicidade. Então o bloco de número 7, vamos lá, turma, começar a nossa aula. A nossa aula é sobre erro de tipo. Bom, antes de aprofundar, antes de dar o conceito técnico, eu preciso te mostrar que o erro de tipo nada mais é que o erro que recai sobre a realidade. Isso mesmo. Se você entender que erro de tipo é o erro que recai sobre a realidade, na hora que você lê a questão, você já percebe que não é erro de proibição. Erro de proibição que nós vamos abordar num estudo da culpabilidade, porque o erro de proibição, ele vai acabar, se for inevitável, absolvendo o réu, vai acabar isentando a pena do réu, porque exclui um dos elementos da culpabilidade, conhecido como potencial conhecimento da ilicitude. Mas isso é para os próximos blocos. Então hoje nosso tema erro de tipo, o que eu quero que você perceba? Que o erro de tipo é o erro que recai sobre a realidade. O erro de tipo é o erro que recai sobre a realidade. Em outras palavras, o réu sabe que determinada conduta é criminosa. Ele sabe que homicídio é crime, que o tráfico de drogas é crime, que o estupro é crime. Mas por que o réu acaba praticando o crime? Por quê? Porque ele não sabe que naquele momento, por um erro na realidade, na análise dos fatos, ele não sabe que na verdade ele está praticando aquele delito. Professor, você tá louco? Não, daqui a pouco eu vou te dar os conceitos e volto no exemplo. Mas só para você se situar no que a gente vai abordar nessa aula de número 7, o erro de tipo é aquela história da pessoa que está no meio da mata, está no meio da floresta, caçando, por exemplo, capivaras. E aí a hora que ele escuta de madrugada um barulho na floresta, um barulho da mata, ele tem certeza que o que se aproxima dele é um animal, é uma capivara, ou sei lá, uma onça. E aí o que ele acaba fazendo? Ele acaba atirando. E a hora que ele vai ver na capivara, na onça, ou seja, no animal que ele ceifou a vida, na verdade ele não ceifou a vida de um animal. Ele acaba ceifando a vida de uma pessoa humana que estava perdida no meio da mata. Moral da história, turma, esse é o erro de tipo. O réu sabe que matar uma pessoa humana é crime de homicídio, mas por que ele acabou matando? Porque ele errou sobre a realidade, certo? Ele achou que era um animal, mas na verdade ele achou que era um animal, mas na verdade era uma pessoa humana. Tamo junto, galera. Então agora vamos entrar nos conceitos técnicos, porque é isso que a gente precisa para você ter sucesso na segunda fase. Então vamos lá, turma. Segundo o professor Fernando Capês, erro de tipo é o erro que recai sobre elementar, circunstância ou dado irrelevante da figura típica. Então o melhor conceito de erro de tipo para o exame da OAB, na minha opinião, é esse conceito do Capês. Erro de tipo é o erro que recai sobre elementar, circunstância ou dado irrelevante da figura típica. Pela última vez, repete comigo. Erro de tipo é o erro que recai sobre elementar, circunstância ou dado irrelevante da figura típica. Professor, eu não entendi. Então vamos lá, turma. Para você entender o conceito, você tem que entender, em primeiro lugar, o que é uma elementar. Elementar é aquela informação, é aquele dado do crime que, se você retirar, o crime desaparece, o crime deixa de existir. Professor, não entendi. Vamos lá, vamos pegar o crime mais famoso, o crime de homicídio. O que é o crime de homicídio? Homicídio é matar alguém. Mas quem é esse alguém que o artigo 121 do Código Penal fala? Esse alguém é uma pessoa humana. Então, o homicídio significa matar pessoa humana, tá? Qual é a elementar do crime de homicídio?
é exatamente a vítima ser uma pessoa humana. Porque tira o fato que quem você matou é pessoa humana. Coloque no lugar da pessoa humana um cachorro. Matar um cachorro é crime de homicídio? Não, porque para praticar homicídio você tem que matar alguém. Alguém quem? Pessoa humana. Então, o erro de tipo é o erro que recai sobre, em primeiro lugar, sobre elementar. Elementar é essa informação do crime que, se você retirar, o crime desaparece. Deixa de ser esse delito, tá bom? Circunstância. Circunstância é a informação, é o dado do crime que, se você retirar, o crime continua existindo. A circunstância é uma informação que, se você retirar, o crime continua existindo. O que muda, professor? O que muda é a quantificação da pena, certo? Então, circunstância é aquele dado, é aquela informação que, se você retirar, o crime continua existindo. O que muda? A quantificação da pena. Professor, me dá um exemplo? Claro, eu mato Carlinhos. Carlinhos é o quê? Um adolescente de 13 anos, tá? Eu mato Carlinhos. O Carlinhos é um adolescente de 13 anos, tá bom? Mas eu não sabia que ele tinha 13 anos. Então eu errei sobre uma circunstância. Por quê? Porque, para quem não sabe, matar menor de 14 anos é homicídio majorado. Você tem um acréscimo de 1/3 na sua pena se você matar uma pessoa menor de 14 anos. Então veja, eu sabia que o Carlinhos era pessoa humana? Sabia, então eu não errei sobre elementar, eu errei sobre a circunstância. Eu não sabia a sua idade, eu achei que ele já era maior de 14. Moral da história, eu errei sobre uma circunstância. Porque se você retirar essa informação que ele é menor de 14 anos, qual é o crime? Continua sendo homicídio. O que muda? Muda a quantificação da pena. Se você retirar essa informação, eu não tenho mais o acréscimo na pena do crime de homicídio em 1/3. Isso é uma circunstância. E para terminar, dado irrelevante. O que é um dado irrelevante? Dado irrelevante, brincadeiras à parte, é um dado irrelevante. Professor, como assim dado irrelevante é um dado irrelevante? Ué, dado irrelevante é uma informação, é um dado do crime que, se você retirar, não muda absolutamente nada. Por isso ele é dado irrelevante. Como assim, Tiago? Ué, dado irrelevante, se você tira, não muda a existência do crime, ou seja, o crime continua existindo, não é uma elementar, e também não muda a quantificação da pena, ou seja, dado irrelevante também não é uma circunstância. É um dado irrelevante, não muda absolutamente nada. Exemplo, eu quero subtrair uma TV de LCD. Só que a hora que eu entro na casa da vítima, eu acabo me dando bem. E eu acabo levando uma TV mais nova, uma TV de LED, certo? O que mudou? Nada. Subtrair a TV de LED no lugar de LCD, qual é o crime? Furto. E qual a pena? A mesma. Porque o erro sobre o objeto, no caso de crimes contra o patrimônio, não mudam absolutamente nada. Qual é a pena do cara que subtrai joia ou subtrai bijuteria? A mesma, turma. É o mesmo delito. É o delito de furto. Tá bom, galera? Então agora sim nós damos continuidade aos nossos trabalhos e vamos voltar no conceito, porque agora você já tem condição de entender. O erro de tipo, então, é o erro que recai sobre a realidade. Tecnicamente falando, o erro de tipo, então, é o erro que recai sobre uma elementar, sobre uma circunstância ou sobre o dado irrelevante da figura típica, ou seja, da norma penal. Perfeito? O erro de tipo, turma, olha o nosso material escrito. Ele se subdivide em 2. O erro de tipo se subdivide em 2, turma. Nós temos o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Nós temos o erro de tipo essencial e nós temos o erro de tipo acidental. Vamos lá, o que é um erro de tipo essencial? Erro de tipo essencial é o erro que recai sobre elementar ou circunstância. Então, se você errar sobre a realidade e essa realidade for uma elementar ou uma circunstância, o nosso erro de tipo é essencial. Se você errar sobre um dado irrelevante, o erro de tipo vai ser o quê? Acidental. Erro de tipo essencial, portanto, é o erro que recai sobre elementar ou circunstância. E o erro de tipo acidental é o erro que recai sobre dado
irrelevante. Tamo junto, galera. Vamos lá então aprender o erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial, novamente, é o erro que recai sobre a elementar ou a circunstância. E ele se subdivide em dois. Então, o erro de tipo essencial, ele pode ser incriminador ou permissivo. O erro de tipo essencial, o erro que recai sobre elementar ou circunstância, ele se subdivide em dois. Eu tenho o erro de tipo essencial incriminador, é o artigo 20 caput do Código Penal, e tenho o erro de tipo essencial permissivo, que é o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Erro de tipo essencial incriminador. Repete comigo, artigo 20 caput do Código Penal. Erro de tipo essencial permissivo, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Mas professor, nossa, quanto nome! Não, turma, não é. Entenda de onde vêm os nomes. O erro de tipo não é o erro sobre a elementar circunstância ou dado irrelevante de uma figura típica? Veja, moral da história, nós vimos na nossa aula de número 1 que nós temos as normas penais incriminadoras e as normas penais permissivas. Então, se o erro do réu recair sobre uma norma penal incriminadora, fácil, erro de tipo essencial incriminador. Se o erro recair sobre uma norma penal incriminadora, erro de tipo essencial incriminador. Agora, e se o erro recair sobre uma norma penal permissiva? E se o erro recair sobre uma norma penal permissiva? Aí o erro de tipo vai ser essencial, só que permissivo. Aí o erro de tipo vai ser essencial, só que permissivo. Tá bom, turma? Daí que vem o nome das espécies de normas penais. Então vamos lá, turma. Veja, o que você tem que saber para fechar o raciocínio? Se o erro de tipo é essencial, seja ele incriminador, seja ele permissivo, o resultado prático é o mesmo. É só você ler o artigo 20 caput e o artigo 20, parágrafo 1º. Por quê? Se o erro de tipo essencial incriminador ou se o erro de tipo essencial permissivo for inevitável, o que vai acontecer? O erro de tipo essencial incriminador ou o erro de tipo essencial permissivo, se for inevitável, ou seja, qualquer pessoa no lugar do réu teria cometido o mesmo erro, ele vai excluir o dolo e a culpa. O erro de tipo essencial, seja incriminador, seja permissivo, se for inevitável, ou seja, qualquer pessoa no lugar do réu teria cometido o mesmo erro, ele vai excluir o dolo e a culpa. Ou seja, se não tem dolo e culpa, não temos conduta. Se não temos conduta, não temos fato típico. Se não temos fato típico, não temos crime, certo? Agora, professor, e se o erro de tipo essencial ou o erro de tipo essencial incriminador ou o erro de tipo essencial permissivo for evitável, ou seja, qualquer pessoa no lugar do réu poderia ter evitado o erro? Então, veja, só teremos a exclusão do dolo e o réu vai responder por culpa se houver previsão legal, porque lembra da aula de ontem, crime culposo precisa de expressa previsão legal. Então vou repetir, se o erro de tipo for essencial, incriminador ou permissivo evitável, nós teremos a exclusão do dolo e o réu vai responder por culpa, apenas por culpa, se houver previsão legal, turma. Apenas por culpa se houver previsão legal. Tá, professor, eu não entendi. Vamos para os exemplos? Vamos. Então vamos voltar no exemplo que eu dei, ó. Vamos voltar no exemplo que eu dei. Vamos imaginar então que para desestressar todo, né, essa adrenalina aqui que a gente cria na segunda fase, toda essa insegurança, toda esse nervosismo, essa sensação que não vai dar certo, gente, confia em mim, vai dar certo para todo mundo, já deu certo para muita gente, por que para você não vai dar? Porque Deus não gosta de você? Claro que gosta, turma, gosta de todos. Veja, então para com isso, para de criar a teoria da conspiração. Confia primeiro em Deus, certo? Se você acredita e depois confia na gente, que a gente sabe o que está fazendo. Pode ter certeza, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar então que o Jacó me convide para ir lá no sítio dele para caçar umas capivaras. Então nós estamos aí, né, numa época que a caça da capivara em determinadas regiões está até autorizada, né? Porque
teve muita aí proliferação, então o governo acabou autorizando a caça aí da capivara em algumas regiões, né, para conter, né, o aumento do número de capivaras. Então eu tô lá com o Jacó no meio do mato, caçando o quê, turma? Uma capivara, 3 horas da manhã. Aí a gente escuta um barulho na mata, e eu tenho certeza que é uma capivara chegando, eu tenho certeza que é um animal, e aí eu atiro. A hora que a gente vai ver o animal que nós acertamos, quem que tava lá, turma? Tava lá um aluno de outro curso preparatório perdido no meio da mata. Né? Ele estava tão nervoso com a prova da UAB que ele foi dar uma volta, acabou entrando em mata fechada e acabou se perdendo. Veja, então eu errei sobre uma norma penal o quê? Incriminadora. Eu errei sobre uma elementar, a elementar do crime de homicídio. Então o meu erro de tipo aqui é essencial e incriminador. É o artigo 20 caput do Código Penal. Erro de tipo essencial e incriminador. É o artigo 20 caput do Código Penal. Perfeito, turma? Então, se ele é incriminador, vamos lá, o que vai acontecer comigo? Eu vou responder pelo crime de homicídio? Bom, se a prova deixar claro que qualquer pessoa no meu lugar, pelos aqueles fatos, pelaquele momento, pelaquela circunstância que eu acabei de contar para vocês, teria cometido o mesmo erro, o meu erro de tipo vai ser o quê? Essencial, incriminador, inevitável. Se ele é inevitável, exclui o dolo e a culpa. Qual é o meu crime, então? Não tenho crime. Porque se não tem dolo e culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. O que você vai pedir para mim, então? A minha absolvição. Agora, se a prova deixar claro que qualquer pessoa no meu lugar teria evitado o erro, porque na hora que eu engatilhei a arma, a pessoa gritou, não atira, capivara grita, não atira? Não. Então eu poderia ter evitado aquele erro. Então o meu erro de tipo é essencial, incriminador evitável, exclui o dolo e eu respondo por culpa se houver previsão legal. Existe previsão legal de homicídio culposo? Sim. Então exclui o dolo, qual é o meu crime? Meu crime é homicídio culposo. Tá bom, turma? Mas, professor, eu não entendi essa história de excluir o dolo e o réu responde se houver previsão legal. Tá, então vamos pegar uma questão que já caiu na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A prova contava que Larissa, uma senhora humilde, ela estava voltando para sua cidade de ônibus. Na hora que ela foi entrar no ônibus, né, sentido a sua cidade natal, ela é abordada por uma pessoa muito bem vestida, que aparenta desespero e pede para ela levar uma caixinha de remédios, de medicamentos para um parente que mora na cidade de Larissa, que estaria lá com uma doença terminal. A Larissa, muito bondosa, fala, não tem problema, fica calmo, deixa que eu levo, não precisa chorar, não precisa se preocupar. E aí ela pega essa suposta caixinha de remédio e leva. Só que a hora que ela chega na rodoviária da sua cidade, ela é abordada pela polícia. E aí, a hora que ela é abordada pela polícia, ela descobre que dentro da caixinha não tinha remédio. Tinha, na verdade, drogas, ou seja, substâncias entorpecentes, substâncias ilícitas. Quando ela é presa, portanto, por tráfico de drogas. Você, como advogado da Larissa, qual é a medida cabível, turma? Você, como advogado da Larissa, qual é a tese cabível? A Larissa errou sobre a realidade. Por quê? Porque ela imaginava que dentro da caixinha tinha remédio, mas na verdade dentro da caixinha tinha o quê? Droga. Então a Larissa está em erro de tipo. A Larissa errou sobre uma elementar. Se fosse remédio, teria crime de tráfico de drogas? Não. Então ela errou sobre a elementar do crime de tráfico, que é exatamente a substância transportada ser o quê? Entorpecente. Então o erro dela é de tipo essencial, porque ela errou sobre a elementar. O tráfico de drogas é uma norma penal o quê? Incriminadora. Então um erro de tipo da Larissa é essencial e incriminador. Tá, professor, o que eu vou alegar então? Se a prova falar que qualquer pessoa no lugar da Larissa teria cometido o mesmo erro, o erro de tipo da Larissa é essencial e incriminador. Certo, senhores? Artigo 20 caput do Código Penal. Exclui o dolo e a culpa. Se não tem dolo e culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não temos crime. Agora, se a prova deixar claro que qualquer pessoa no lugar da Larissa teria evitado o erro de tipo é essencial, incriminador, porém evitável. Exclui o dolo e o réu responde por culpa se houver previsão legal.
Tá, exclui o dolo. O réu responde por culpa. Então o crime da Larissa é tráfico de drogas culposo, certo ou errado? Errado, porque não há previsão legal do crime de tráfico de drogas na modalidade culposa. Então aqui, sendo inevitável ou evitável, a única resposta é o quê? Que a Larissa deve ser absolvida. Porque mesmo excluindo o dolo e ela respondendo por culpa, não há previsão legal do tráfico de drogas na modalidade culposa. Beleza, galera? Perfeito? Agora vamos para um exemplo de erro de tipo essencial permissivo. Ué, eu já falei para você, é o erro sobre a realidade de uma norma penal permissiva. Como assim norma penal permissiva? Vamos lá, as excludentes de ilicitude, certo? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. Se você pegar o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que trata exatamente do erro de tipo essencial permissivo, você vai ver aí que está escrito em cima do parágrafo discriminantes putativas, ou seja, ó, imaginárias, certo? Então aquilo que você aprendeu na faculdade, como por exemplo, legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária, na segunda fase da OAB, se acostume. É o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e o nome correto dele é o quê? Erro de tipo essencial permissivo. Vou dar o exemplo. O pai que mata a filha voltando da balada. Então você sabe, né, turma? Muitos alunos aí sabem, né? Aqueles que tiveram pais mais rígidos, que durante um tempo tiveram que sair escondido, né? Muita gente fez isso na vida, pode ter certeza. Sair escondido dos pais, principalmente as mulheres. Certo, turma? Então o pai acha que a filha está dormindo. E a filha, na verdade, a hora que o pai dormiu, pegou no sono, ela saiu pelo quintal, saiu pelos fundos da casa, pulou o muro e foi para a balada, certo? Quando dá umas 4h30, 5 horas da manhã, a filha tem que voltar. E quem já saiu escondido sabe que você não vai voltar pela porta da frente, você vai voltar pelo quintal, pelos fundos, pelo local que você saiu. Só que aí o pai já está quase acordando, ele escuta o barulho no quintal. E aí o pai tem certeza que é um ladrão. Então o pai pega a arma e atira no quintal. A hora que ele vai ver o ladrão que ele matou, ele fica o quê, turma? Assustado. Porque na verdade ele não matou um ladrão, ele matou a própria filha. Ou seja, turma, se fosse um ladrão tinha crime? Não, porque de fato ele estaria reagindo a uma injusta agressão humana. De fato o pai estaria em legítima defesa. Porém, ele estava sofrendo uma injusta agressão humana? Não, era simplesmente a filha que estava voltando para casa. Então ele errou sobre a realidade, só que agora de uma norma penal o quê? Permissiva. Qual norma penal? A legítima defesa, certo? Então o erro de tipo aqui é essencial, permissivo, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. O que vai acontecer, professor? A mesma coisa. Se ficar provado que qualquer pessoa, no lugar do pai, cometeria o mesmo erro, então o erro de tipo é essencial, permissivo e inevitável. Exclui o dolo e a culpa. Se não tem dolo e culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não temos crime. Então o que você vai pedir para o pai da filha, da menina que foi assassinada voltando da balada? Você vai pedir o quê? Ah, absolvição. Certo, turma? Agora, professor, isso fica provado que qualquer pessoa no lugar do pai teria evitado o erro. Então o erro de tipo agora é essencial, permissivo, evitável. Se ele é evitável, exclui o dolo e o réu responde por culpa se houver previsão legal. Existe o crime de homicídio culposo? Existe. Então, se o erro de tipo essencial permissivo for evitável, o crime do pai vai ser o quê? No meu exemplo, homicídio culposo. Tá bom, turma? Agora vamos para o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental é aquele que se subdivide, turminha, em 5. O erro de tipo acidental é aquele erro que recai sobre o dado irrelevante da figura típica, certo? O erro de tipo acidental, ele se subdivide em 5. Ah, professor, eu tô ferrado. Não, ferrado é continuar bacharel, lembra disso, tá? Então vamos lá, força, turma, você tá com o material aí, me acompanha. O erro de tipo acidental, em primeiro lugar, pode ser o erro de tipo acidental sobre o objeto. Erro de tipo acidental sobre o objeto. Eu já dei o exemplo. O cara entra dentro da casa para levar um iPhone. Só que a hora que ele coloca a mão na gaveta da vítima, ele acaba puxando o quê? Um Samsung Galaxy. Ué, ele errou sobre o objeto. Qual é o crime dele? O mesmo, é furto.
certo? Então, erro de tipo acidental sobre o objeto, certo? Ele acha que ele está subtraindo um iPhone, ele está levando um Samsung Galaxy. O que mudou? Nada, porque o objeto para o crime de furto é irrelevante, tá bom? Segundo tipo de erro de tipo acidental, erro de tipo acidental sobre a pessoa. Esse tem artigo, galera, que tem que ser citado. É o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Certo? Então é aquela história assim, ó. Eu quero matar o meu pai, certo? Só que o meu pai, moreno, tem, por incrível que pareça, um irmão gêmeo, idêntico, certo? A ele. Então a hora que eu chego na casa da minha avó, quem está sentado na mesa tomando café com a minha avó não é o meu pai, é o meu tio, irmão gêmeo do meu pai. Então eu atiro no meu tio tendo certeza que eu estava matando o meu pai. Mas a hora que eu chego em casa, quem está lá sentado em casa? O meu pai. Eu matei a pessoa errada. Esse é o erro de tipo acidental sobre a pessoa. Observem que isso pode ser uma tese defensiva ou uma tese acusatória. No meu exemplo, isso é uma tese acusatória. Por quê? Olha o que fala o artigo 20, parágrafo 3º. Quando você erra sobre a pessoa, você responde como se tivesse cometido o crime contra a pessoa que você desejava. Então, mesmo tendo matado o meu tio, eu vou responder como se tivesse matado o meu pai, que é a pessoa que eu desejava. Então o meu homicídio aqui vai ser agravado pelo fato de eu ter matado um ascendente. Mas isso pode ser uma tese de defesa. Vamos inverter. Vamos imaginar que eu quisesse matar o meu tio, que é irmão gêmeo do meu pai. A hora que eu chego na casa da minha avó, quem está sentado tomando café com a minha avó na mesa não é o meu tio, é o meu pai. Eu achando que é o meu tio, eu mato. Eu matei o meu próprio pai. O meu homicídio vai ser agravado? Nesse caso não, ó. Você vai usar isso como tese de defesa. Eu vou responder, embora tenha matado o meu pai, por um homicídio simples. Vou responder como se eu tivesse matado o meu tio, que era a pessoa que eu queria matar. Beleza? Terceiro tipo de erro de tipo acidental. É o erro de tipo acidental na execução. É o artigo 73 do Código Penal. Erro de tipo acidental na execução. Artigo 73 do Código Penal. Tem nome latim para ele. É o famoso aberratio ictus. Erro de tipo acidental na execução, também chamado de aberratio ictus. Turma, não dá para confundir o erro sobre a pessoa com o erro na execução. No erro sobre a pessoa, ó, eu confundo a pessoa. No erro na execução, eu sou ruim de mira. Como assim, professor? No erro na execução, ó, eu sou ruim de mira. Eu erro tiro, por exemplo. Veja, o meu pai é moreno, o meu tio é loiro. Dá para confundir o meu pai moreno com o meu tio loiro? Não, não dá. Então eles estão tomando uma cerveja. Eu quero matar o meu pai, eu atiro, mas eu erro o meu pai e acerto o meu tio. Mas não é porque eu confundi eles, eu errei o tiro. Veja, qual é o resultado? Eu vou responder como se tivesse matado o meu pai, que é quem eu desejava matar. Homicídio agravado. Certo? Agora, isso pode ser uma tese de defesa. O meu pai moreno está tomando uma cerveja com o meu tio loiro de olho claro. Certo, turma? Eu atiro para matar o meu tio. Eu sou ruim de tiro. Eu erro o tiro e mato o meu pai. Mesmo tendo matado o meu pai, eu vou responder por homicídio simples, porque eu vou responder como se tivesse matado o meu tio. Ou seja, eu não respondo pela agravante de ter matado o ascendente. Tá bom, turma? Próximo erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre o resultado. É o artigo 74 do Código Penal. Também tem nome latim. Erro no resultado, também chamado de resultado diverso do pretendido, artigo 74 do Código Penal, é chamado de aberratio criminis. Aberratio criminis. Erro de tipo acidental no resultado, também chamado de aberratio criminis. Não dá para confundir, ó. Por que a doutrina também chama isso de resultado diverso do pretendido? Porque aqui eu quero praticar o crime A, mas por erro eu acabo praticando um outro crime, eu acabo praticando o crime B. Professor, não entendi. Vamos imaginar então que eu quero estourar o vidro do carro do Ivan. Então eu pego um tijolo e vou estourar o vidro do carro do Ivan. Que crime que eu quero praticar? Que resultado que eu quero praticar? Eu quero praticar o crime do artigo 163 do Código Penal. Eu quero praticar o crime de dano. Só que como tá de noite e o carro do Ivan é todo insulfilmado, eu não enxergo dentro do carro do Ivan. E a hora que eu jogo o tijolo para estourar o vidro do carro do Ivan, o Ivan abre a porta e acaba sendo atingido com o tijolo na cabeça.
E com a tijolada na cabeça, o Ivan acaba o quê? Sofrendo lesão corporal, certo? Qual vai ser o meu crime? Eu vou responder por dano? Não, eu vou responder apenas pelo resultado que eu produzi. Qual é o resultado que eu produzi? Lesão corporal culposa, certo? Então, eu queria praticar dano, mas eu acabei produzindo um resultado diferente. Qual foi o resultado que eu produzi? Lesão corporal. Então, eu vou responder por lesão corporal culposa. Tá bom, turma? Beleza? E para terminar, o erro de tipo acidental sobre o nexo causal. Erro de tipo acidental sobre o nexo causal. Aqui também tem nome latim, é o famoso aberratio causae. É o famoso aberratio causae. Ué, eu erro sobre o nexo causal. É aquele exemplo que você vai lembrar do livro. Vamos imaginar então que o Márcio está andando em cima da ponte. Certo, o Márcio está andando em cima da ponte e eu quero matar o Márcio. Então eu viro pro Márcio e falo assim: Márcio, olha para mim. A hora que ele olha, eu atiro. Certo? Então eu quero matar ele com um tiro. A hora que eu atiro, eu acerto o peito dele. Ele se desequilibra e acaba o quê? Caindo da ponte. E aí vamos imaginar que fosse uma ponte muito alta. Vamos imaginar que ele caia de uma altura, sei lá, né, turma, de 15, 20 metros. E aí a prova fala que a perícia constata que ele não morreu em decorrência do tiro. Ele morreu em decorrência da queda. Mas quem provocou a queda, turma? Fui eu. Eu queria matar ele com um tiro, mas eu acabei matando ele em decorrência da queda da ponte. Isso mudou alguma coisa? Não. Nesse caso aqui, o erro sobre o nexo causal foi irrelevante. Foi o que então? Um aberratio causal. O meu crime continua, mesmo errando sobre o nexo causal, sendo de homicídio. Tá bom, galera? É isso aí. Continue estudando. Esse bloco ficou um pouquinho maior que os outros, mas pelo menos nós terminamos o estudo do erro de tipo e no próximo bloco nós daremos início ao estudo da antijuridicidade. Fiquem com Deus, continuem estudando e tchau.